Fala galera do Coffee Break, eu sou Daniel Medeiros e comigo meu amigo Luiz Felipe. Hoje nós estamos com ele, que é pastor, psicólogo, ministro de louvor, arriscava no futebol, nosso amigo João Luiz Neném. Bom, João? Tudo bom, querido? Tudo bom, Daniel? Tudo bom? As pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Nos vendo, que alegria a gente poder estar aqui, né? Pra gente bater um papo, pra gente conversar. E a gente é isso tudo, né? A gente é o que a gente é, né? Pai, João, uma alegria ter você aqui conosco, né? A gente quer conversar um pouco da sua história, com seu testemunho, sua história de vida, sua infância, se você puder contar um pouco aí pra gente. Ah, legal, legal. Então, eu sou o mais novo de 11, daí o apelido Neném, né? Eu me lembro que eu fui numa igreja pregar uma vez e um dia antes, era uma festividade, o Vaguinho, o cantor Vaguinho, que é da Assembleia de Deus, hoje da Advec, né? Ele foi nessa igreja, ele falou assim, amanhã vai vir um amigo meu, Neném, e tal, pastor Neném e tal. Pastor Neném, não sei o que é pior, né? Se é Neném ou pastor Neném. E eu cheguei lá, o pastor para me apresentar falou assim, irmãos, esse rapaz, ele usava droga, Deus salvou a vida dele. Aí eu, olhando pro lado, eu falei, olha, eu cheguei para o pastor, eu nunca usei droga não, pastor, eu nunca fiz nada disso não. Porque as pessoas geralmente costumam nos rotular pela nossa família, né? Sim. Por aquilo que eles conhecem da nossa família. Eu sou filho mais novo de 11 irmãos, né? Infelizmente, meu pai, de 6 para 7 anos de idade, foi assassinado na minha frente, envolvido com tráfico de drogas, né? Esse cenário foi pano de fundo para a minha história, né? Sim. E eu, graças a Deus, eu nunca fiz uso de nenhuma droga, não sei o gosto de champanhe, nem de vinho, nunca bebi. Apesar de ser evangélico há pouco tempo, né, 16 anos, mas eu nunca usei nenhum tipo de drogas. Eu sou mais novo de 11 irmãos, hoje eu sou casado com a Kelly, sou pai da Maria Eduarda, 9 anos, e do Benício, 3 anos. Pai. Não, o pessoal pensa que te rotula nisso aí porque tu veio do meio do pagode, né? O Perfil, que era um grupo de pagode bem conhecido aqui em São Pedro, né? É verdade, assim, a gente teve uma trajetória bacana, assim, de vida, né? Eu por conta desse cenário que eu vivi, por conta desse cenário que eu respirava, né? Que era o meu lar, que era a minha família, eu comecei a me afastar desse tipo de criminalidade, de qualquer coisa nesse sentido. Eu comecei a me afastar e comecei a me envolver com a arte. Porque a arte, ela é tão fascinante que na arte eles não te julgam pelo que de que família você é. Sim. Você, por exemplo, não quer saber da onde que Fernandinho era. Quem é a família de Fernandinho? Ele é um adorador, né? Verdade. Você não quer saber a Aline Barros, quem é a mãe de Aline Barros, você não quer saber disso. Você quer olhar a instrumentalidade dela no momento que ela está compartilhando a arte e o dom dela. E a arte, para mim, foi uma fuga, foi um refúgio, foi onde eu encontrei lugar para ser ouvido, para que as pessoas não me olhassem com preconceito, com estigma social, porque eu era filho de traficante, eu era filho de mãe solteira, de presidiário. Então, a arte me proporcionou isso, né? E na arte eu me encontrei. Então, desde muito novo eu comecei a cantar, né? Eu comecei a compartilhar a música. E como eu era de comunidade, né? De raiz de família mais humilde, o mais acessível é o samba, né? É o pagode, é o quem gosta de forró. Se você olhar, por exemplo, a história da Assembleia de Deus, os locais que eles foram evangelizados, a música tradicional da região era o forró, né? Daí tá os corinhos de fogo, né? Essas questões. Então, assim, era o samba, né? Então eu comecei a cantar samba e o Grupo Perfil foi um divisor de águas na minha vida. A gente chegou a assinar com a Sony Music, né? A gente chegou a ser do mesmo escritório, a gente fez parcerias com Revelação, com Sorriso Maroto. Eu gravei 2 músicas do Bruno, do Sorriso Maroto, gravei música do Suel. Então, assim, foi um percurso muito bacana, foi um período da minha vida que foi muito bacana profissionalmente falando, Sim. né? Foi bem interessante essa história. O Perfil. Pai, tem até uma pergunta aqui que fizeram em relação ao Grupo Perfil, né? Uhum. Perguntaram aqui, um dos nossos patrocinadores, né?
Miguel, que agora tá com bem doce, que mandou até aqui presentinho pra você, ó. Poxa, legal. Uns cookies aqui, ó. Doce de leite e um de brigadeiro, hein? Isso Caramba, é bom. é pra mim? Pra você. Poxa, legal. Já vou Bem já... doce. E ele fez a seguinte pergunta, né? João, por que você saiu do grupo Perfil? E, junto com essa pergunta, o Wagner fez outra pergunta. O Wagner puxou da Vaspcred. O que te fez trocar a música secular, onde vocês já vinham em um renomado grupo, né? Para o meio gospel? Legal, é uma história bem interessante essa minha história, né? Na verdade, eu não me converti porque eu estava passando uma necessidade, estava sofrendo, nada disso. Tem um ditado popular que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu discordo disso. Eu acho que se você não vier para Jesus por amor, sim, se você vier pela dor, quando a dor passar, o que acontece? Você volta. É muito comum em casais que está quase separando, ora por mim, vem para a igreja, busca oração, e Deus restitui o casamento. O que a pessoa faz? Sai da igreja. A pessoa quer uma cura, quero ser curado, Deus cura, a pessoa faz o quê? Sai da igreja. Então, assim, a minha história, por que eu saí do Perfil, né? Eu estava fazendo um show na Fundição Progresso, na Lapa, e nesse dia eu não estava com o grupo Perfil, eu estava com Sempre Assim, estava fazendo o que a gente chama de freelance, no Sempre Assim. E era uma quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira, lá na Fundição Progresso. E olha quem estava, né? Era o Exalta Samba, o Tiaguinho estava, ele estava fazendo a despedida dele, né? Estava no último ano de Exalta Samba. Mr. Catra e Tati Quebra-Barraco. Meu Deus do céu, misericórdia. Equipe boa, hein? Que equipe, né? Eu me lembro que a gente fez o show, aí eu terminei, eu fui pro camarim. Aí lá no camarim tava Mr. Catra e Romário tava chegando também, mas não ficou lá, só passou. Aí o Mr. Catra perguntou assim, e aí, você quer alguma coisa? Aí eu falei, o quê? Aí você já sabe o que ele ofereceu, né? Quer champanhe, quer uísque? Eu falei, pô, não quero nada, tô tranquilo, tô bem. Mas você não quer nada? Eu falei, não quero nada. Aí ele, com aquela risadinha dele, fez assim. Aí falou, cara, você é crente? Quando ele falou isso, o Espírito Santo me tocou. Quando ele falou isso, algo dentro de mim esvaziou e se encheu de algo que eu nunca tinha experimentado. Sim. E todo mundo foi assistir o show do Exalta Samba, o pessoal vai, eu falei, não, eu vou ficar aqui. Quando todo mundo saiu, eu fiquei no camarim. Isso já era umas 2h30, quase 3 horas da manhã. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, o que está acontecendo? E não entendia muito bem, porque foi no meio quase 3 horas da manhã na Lapa. Sim. E Deus usou o Mr. Catra para falar comigo. Olha aqui. E eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Deus começou a me lembrar das coisas, de como ele havia cuidado de mim, como ele havia me guardado, me livrado. E ali eu me lembro que, de certa feita, eu estava chorando, com a cara no chão, literalmente. E Senhor, eu te aceito. Eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. E comecei a falar e chorar. Ao mesmo tempo que vinha uma alegria, vinha uma... Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu liguei para minha esposa, que era minha noiva na época. Para Kelly. E é importante que Kelly... Eu gosto sempre que ela esteja, né? Que ela é minha testemunha ocular disso, né? Ela participou disso tudo. E eu liguei, eu falei, amor, chorando. Preciso falar com você. Ela, o que aconteceu? Você tá tudo bem? Você foi assaltado? Rio, na Lapa, o que aconteceu? O que você fez? O que fizeram com você? Eu falei, amor, tá tudo bem. Eu aceitei Jesus. Kelly já era cristã nesse... Não, ela tava retornando também. Ah, sim. E ela começou a chorar nesse momento. E ela falou assim, amor, eu tava orando por você. Amém. Que eu não queria um marido que eu tivesse na igreja e ele estivesse chegando em casa de madrugada porque tá cantando na noite. E a partir dali, eu reuni a banda e falei assim, olha, gente, eu não quero mais. Aceitei Jesus. O pessoal tava com uma viagem para Espanha, inclusive, na época. Eu falei, eu não quero mais. E foi a melhor escolha da minha vida, assim. Eu falo, Senhor, por que você não me permitiu, me aceitou antes? Que é o Senhor que nos aceita, né? A gente fala que a gente aceita Jesus, mas Ele que nos aceita, né? Rapaz, e quem olha assim pensa que pra ser cristão tem que ser louco, velho. Imagina, se a gente fosse olhar no olhar carnal, no olhar quem não conhece Jesus. Poxa, tu abriu mão de ir pra Espanha.
Tu abre mão de hoje e tá estourando aí nas maiores rádios. E do nada você abre mão por um propósito maior. E Daniel, e para quem também não conhecia, eu como vim de outra cidade, não conhecia assim popularmente o Grupo Perfil, e você disse que aceitou realmente Jesus nesse dia, nessa quinta-feira, né? E para você aceitar Jesus, eu acredito que você já deva ter ouvido falar desse Jesus antes. Tipo, foi na infância, na adolescência, na juventude? Então, é muito interessante a sua pergunta. Assim, para quem não é cristão, esse mundo evangélico, o evangélico, hoje não, porque você tem as mídias sociais que está mais fácil, né? mais acesso. Mas você não tem noção do que é Jesus, né? Jesus, para mim, era a igreja. Se eu gostasse, era a igreja. Por isso que a importância da igreja, né? Mas eu tenho um tio, o Messias, que ele sempre pregou para mim. Mas ele nunca... Ele sempre semeou, na verdade, né? Eu falava de Flamengo e ele estava falando, né? Flamengo, não sei o quê. Do nada ele soltava no meio, rapaz, mas quem não perde uma partida é Jesus. Aquele evangelista nato. E uma vez ele me tocou, o primeiro contato com a igreja que eu tive foi com ele. Que eu falei assim, tio, eu vou cantar na Praia do Forte, na virada do ano. Na verdade, no dia 1º, ia cantar com Daniel, aquele cantor Daniel. Você vai lá? Eu sabia que ele é crente, ele não vai, né? Aí ele falou, cara, eu até vou, se você for no culto na minha igreja. Aí eu, cara, louco. Eu até vou. Aí ele pegou e foi. Sendo que ele não foi no show. Ele foi na passagem de som. Porque não tinha ninguém. Ele chegou, olhou passando o som, ele Marina, minha tia, olhou, falei, calma aí, vou descer. E desci pra falar com ele, ó, cumpri a minha palavra, agora te espero culto, domingo no culto. Então ele foi uma das pessoas que semeou, mas eu tenho uma história interessante com essa igreja aqui, né? Eu me lembro do saudoso Benoni, eu vinha muito nas EBDs aqui. E a gente tinha um respeito por Benoni. Uma vez ele foi na minha casa. Minha mãe, olha, o pastor Benoni vai vir aqui em casa. Aí eu falei, vai vir? Minha mãe obrigou a gente a encerar a casa, fez bolo, porque a figura do pastor na casa de alguém, hoje o pessoal não dá valor, mas era algo muito importante, e isso marcou a minha vida, né? Então eu tenho essa história dessa igreja que às vezes eu via na EBD aqui, e eu lembro de algumas canções, de alguns louvores, da época que cantavam da EBD aqui também, que ficaram na minha memória. Então eu tive esse contato com esse evangelho, né, através da infância, nesse sentido, e o meu tio também sempre falava de Jesus para mim. Eu sempre tenho tio, né? Sempre tem, Messias. E eu lembro, quando a gente fazia parte da Igreja Batista da Libertação, o pastor César, num testemunho que você me contou, você contou para a igreja que você era no carnaval, não lembro se foi no carnaval, que você tinha que fazer, porque eu acho que era contrato, o pastor César falou, não vai. Foi. Essa história foi legal. Porque eu me converti e tinha alguns contratos que eu precisava fechar. Né? Eu sempre pensei muito na questão da palavra. Né? Eu acho que a gente precisa ter palavra. Eu assinei esse contrato. E eu falei, era o último carnaval. Eu cheguei pro pastor e falei assim, olha, pastor César, eu tenho um contrato assinado e eu preciso ir, né? Porque vai ser meu último carnaval, não vou renovar. E o pessoal já tinha me dado o valor, né? Eu já tinha investido na minha casa, que era um dinheiro bom, assim, dinheiro, pra você ter ideia, que eu comprei meu terreno, o valor que eu ganhei da minha casa. Sim. Aí eu falei, caramba, já comprei o terreno, tá tudo certo. Aí ele falou, não vai. Eu falei, não, na verdade eu fui para ele poder me abençoar para eu cantar. Aí eu cheguei para ele e falei, olha só, pastor, então só vim te pedir a benção, que vai ser meu último carnaval de despedida. Aí ele falou assim, rapaz, você não tem vergonha não, cara? Não tem vergonha na sua cara não? O que Deus fez por você? O que Deus fez por você, rapaz? E outra coisa, eu não sou, claro, jamais eu vou fazer abençoar um negócio desse, mas vou orar para que se você for, para Deus te botar numa cama, para você aprender a valorizar o sacrifício da cruz. Eu cheguei em casa bravo, falei, amor, como que pode? O pastor tá fazendo uma macumba gospel pra mim, me rogando uma praga gospel. E assim, e de fato eu fui cantar, teimei. Quando chega, faltando umas 2 horas para eu cantar, começou a me dar febre.
começou a dar febre, o meu corpo estranho, eu comecei a ficar fraco. Aí eu falei, Kelly, aí minha esposa é enfermeira, a gente foi no carro, ela botou um soro em mim e botou o termômetro, 39,40. Eu falei, que é isso, cara? Que é isso? Quando eu tô saindo, ela falou, amor, lembra o que o pastor falou? Eu falei, meu Deus do céu, tá se cumprindo. Funciona. Mas também nunca mais eu voltei. Foi a última vez, eu fechei o contrato, falei, a partir de hoje, eu nunca mais volto. E assim, e cumpri, né? Graças a Deus, foi a melhor decisão da minha vida. Assim, financeiramente, você leva um baque. Mas é uma paz, a gente entende que a paz que excede todo entendimento, acho que é isso. É você não ter o dinheiro, mas você ter a paz. Sim. Né? E isso foi bem marcante na minha vida, na minha trajetória. E isso foi qual ano mesmo? Olha, ano com data eu sou bom de escuta, com números eu sou péssimo. Porque mas passou quanto tempo mais ou menos que veio a gravação do DVD, né? Isso, mas passou um tempinho, foi um tempinho. Eu na verdade, estava no perfil, me converti, fechei, mas foi 3 meses da minha conversão até esse último show, mais ou menos. Aí depois eu fiquei um período na igreja, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Porque para eu cantar o primeiro louvor na igreja hoje, gente, eu preciso falar... Bastante jovens ouvem isso aqui, né? Sim. Jovens, acho que é o público de vocês, assim, que tem uma potência muito grande nas redes sociais, os jovens. Jovem cristão. Aqui, posso olhar aqui? Jovem cristão. Vocês precisam entender que o seu chamado, ele precisa antes ter um tratamento. Se você tem um dom... eu canto, me converti, vou para o Ministério de Louvor logo. Não. Eu levei para cantar o primeiro louvor na igreja, foi com a banda convidada, na igreja que eu era, eu fiquei 2 anos. Eu me lembro que eu fui na época, o pastor, aí eu fiquei um tempo na igreja, certinho, ali com a esposa, tudo certinho. Eu falei, agora eu vou pro louvor. E eu lá no banco. Aí o pastor falou, João, tava pensando aqui, acho que você vai entrar no louvor. Eu falei, que bom. Sabe pra onde que eu fui? Pra luz. Aí a mãe dele dançava e eu ficava na luz lá. Foi o meu primeiro ministério da igreja. E foi a melhor coisa. Então hoje, né, a pessoa tem dom, já quer cantar no louvor, já quer, olha, precisa ter muito cuidado com esse, né, por que eu desejo tanto isso, né? A gente precisa começar a refletir sobre isso. E a gente saiu muito, né? Tinha a nossa bandinha lá, né? Era legal, foi um tempo muito bacana, né? Muito bacana, velho. Um tempo precioso em Deus, né? Eu fico lembrando quantas experiências boas que a gente tinha. Que a gente às vezes ia pra uma igreja que era um cubículo menor que isso, pra ficar um espaço de 3. Eu, Wagner e Mateuzinho, um na guitarra, um no violão e na bateria. Um espaço pequenininho, igreja cheia. Acho que foi em Campo Redondo, numa assembleia, abarrotado, como é que a gente tocava. Mas a gente via o poder de Deus agindo através do louvor, né? E voltando no assunto do seu DVD, que foi na época que, quando eu me converti, logo em seguida você gravou o seu DVD. Foi. Em teu nome. Foi um tempo também muito, muito importante para minha vida, que foi um momento que eu pude expressar a Deus. Na verdade, aquele DVD foi uma gratidão ao Senhor, né? Sim. Por tudo que Ele e por tudo que Ele fez na minha vida, né? Então, o DVD foi uma celebração e uma gratidão a tudo que o Senhor era. Tanto que o DVD nunca foi o meu objetivo de explodir, você sabe disso, as pessoas que me conhecem sabem. Nunca foi o objetivo de alcançar, não foi isso. Foi uma celebração ao Senhor, foi um culto de gratidão aquele DVD, né? O Senhor pôde me dar algumas canções, Ele me concedeu algumas canções de alguns amigos. E foi um tempo muito especial, assim, né? Sim. Teve o milagre da minha mãe, que foi o processo do DVD. Minha mãe foi curada de câncer no processo do DVD, então foi algo bem, bem impactante para minha vida ali. Foi tremendo. Inclusive tem algumas canções no YouTube. Eu nem sei, você acredita que esses dias chegou uma pessoa lá em casa, cadê seu DVD? Aí eu falei, cara, eu vou ter que piratear, vou ter que pedir alguém para tirar uma cópia para mim, porque eu acabei dando, que o pessoal pedia, eu mais dei o DVD do que vendi, porque o propósito não era de fato para ganhar dinheiro, era para agradecer ao Senhor mesmo. Quem quiser ver, ó, tem Conversão, João Luiz, Conversão, com o pastor César. Tem Dependo de Ti, que era da PIB... Da PIB de Caxias.
Não me recordo. Era, da PIB de Caxias. Pai, eu vou te falar, o louvor lindo. Louvor que se tocasse aí... Bonito, né? É muito estoura atual. em rádio. Porque é um louvor muito bonito. Tem mais alguma pergunta? Sobre a música, assim, já veio, vamos dizer assim, do mundo secular, através da arte, da música, e soube aproveitar o que você usava lá, vamos dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso é de fato, o que a gente usa para aqui, a gente usa muito mais desse lado de cá, que é o lado da paz. E hoje em dia, existe alguma pretensão do João Luiz, assim, talvez fonte de renda, ou divulgar mais o amor de Jesus através dessa arte, da música? Sim, assim, a gente fala que a gente que ama a música, né? A gente que ama a arte, a música, ela sempre está conosco, né? Então, assim, uma coisa interessante na minha conversão é que o meu pai era sambista, né? Era de escola de samba. Mas quando eu me converti, eu nunca gravei um samba, assim, meu. Eu não canto samba na igreja, mas não é por nada. É porque eu acho que para mim não fazia mais sentido. É mais por esse sentido mesmo. Eu gravo pop, né? Worship. Não é muito worship, né? Eu nem sei como que fala. Eu chamo de pop, de pop mais rock. Ministerial, Congregacional, uma levada mais para a igreja, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de cantar com a igreja, de adorar com a igreja. Mas o meu sonho, assim, se você perguntar qual é o seu sonho de vida, eu tenho profissão, né? Eu sou um profissional, mas assim, o meu sonho seria, de fato, eu estou pastoreando hoje a Igreja Fluir, um abraço aí para os irmãos lá da Fluir, ali no Novo Portinho, Rua Mandacaru 23, né? Mas assim, o meu sonho, de fato, é gravar, poder, além do pastoreio, nunca perder a música de vista, né? De certa forma, eu estou orando a Deus para Deus me dar alguma composição para que eu possa, de novo, agradecer por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito na minha vida. A última foi Alvo do Teu Amor, né? A última canção tem no YouTube, a gente ficou com... Eu acho que eu cheguei a mais de 40 mil views, que fala, né? Mais de 40 mil views. Isso orgânico, né? Sem precisar... sem botar dinheiro. Primeiro que eu nem sei fazer isso, né? A gente compartilhou com alguns amigos, a gente tive a sorte de alguns amigos que têm muitos seguidores compartilharem, aí as pessoas viram. Foi bem legal, assim, uma canção que fala que somos alvo desse amor, né? Desse amor inacreditável, desse amor que nos constrange, esse amor que a gente merece a morte, ele nos dá a vida. Verdade. Né? Então, o meu sonho, sim, eu tenho eu nunca perdi isso de vista, né? Como é que foi os bastidores, assim, da posição, estúdio, até o lançamento do clipe, do Alvo do Teu Amor? E, só dando um atento, né? Essa canção tá no Spotify, tá nas mídias. Tá? Spotify. Sério? Sério. Gente, eu preciso ver lá. Vou dar uma olhada, eu não sabia. Porque teve um rapaz, o produtor na época, falou que iria colocar. Pra você ver que eu me ligo tanto nessas coisas, né? Mas é importante, eu acho que é uma ferramenta importantíssima. O que vocês estão fazendo aqui é algo extremamente necessário nos dias atuais. Que tem tantas coisas ruins acontecendo, tantas coisas ruins sendo compartilhadas, e a gente poder compartilhar a vida, a gente precisa fazer isso, né? Então, assim, mas a pergunta foi qual, Daniel? Bastidores da... os bastidores. É igual o DVD, né? A gente que não tem uma produção financeira, um aporte financeiro importante, a gente é tudo pela fé, né? Eu brinco que o músico, o cristão pobre, ele grava pela fé, ele faz um programa desse pela fé, né? Porque a gente não tem um recurso maior para isso. Então foram pessoas que foram se levantando para me ajudar, né? E olhavam e falavam, não, João, me paga a gasolina que eu vou lá. Eu gravei com uma galera bem importante, que foi o Antônio Carlos batera, foi o Jefferson, foi o Sandro guitarra. Aí na live no dia fez o Lucas, fez o próprio Hugo batera na live. Então o pessoal foi para ajudar mesmo, assim, músico de excelência, né? Gravei no estúdio bacana, no estúdio bom. E assim, tudo pela fé, pelo milagre, assim, pela compaixão dos irmãos acerca das coisas do Senhor, né? Foi bem legal. E hoje, se a galera quiser saber se existe algum projeto, algo em mente,
da carreira musical? Alguma música, algo tá vindo por aí? Ainda não. Eu tô orando para Deus me dar uma canção, né? Você sabe que tem uma aí pra lançar aqui. Porque o que acontece? O pastoreio, ele consome bastante, né? O pastoreio, ele foi sempre a minha vocação, né? Foi sempre o meu sonho em Deus. Eu me preparei para isso, né? Eu não fui pastor porque eu quis, porque eu me rebelei com alguém. Não, eu me preparei. Eu acho que o pastoreio você precisa se preparar. Eu estudei, eu casei, eu reafirmei meu casamento, eu fortaleci meu casamento, eu tive filhos. Então, assim, eu me preparei para o pastoreio, né? Eu não sou um menino, eu sou um homem, né? Eu me tornei pastor já homem. Essa transição foi importante. Eu não sou mais neném, né? Eu sou João, um pai de família, um pastor. Então, o pastoreio, cuidar de vidas, é um desafio, né? E é algo que ele consome muito tempo, consome muito seu emocional, seu lado espiritual. Então, hoje, eu tô voltado a cuidar dos irmãos lá da Igreja Fluir. Creio que a música hoje, no ponto de vista, seria um segundo plano, né? Não é nem... Eu estava conversando hoje sobre primeiro e segundo plano, né? O cristão não deve ter segundo plano. Sim. Eu tenho o plano A, que é o Senhor. O que o Senhor me der para fazer, eu vou fazer. Né? Mas, assim, a música, por exemplo, nas pregações, eu louvo. Eu não consigo me desvincular da música, não tem jeito. Como. Eu acabo cantando, às vezes eu dirijo o louvor lá na igreja, quando outro pastor vai pregar, eu dirijo a adoração durante o culto. Então a música está conosco, né? O nosso chamado também, a gente não pode negligenciar isso. Tá no sangue. Tá no sangue, não tem jeito. Tá no riso. Ah, é? A canção tá no riso. Quem quiser... Tá onde isso aí? Tá no riso, mas tá no Spotify, tá no Deezer. Caramba, legal. Quem quiser ouvir lá, vai lá, João Luiz Moura, Alvo do Seu Amor. Vamos botar aí número 1, né? Vamos dar essa moral aí. Isso aí. Sobre a questão profissional hoje. Eu não conhecia o João Luiz pastor, de acompanhar, mas eu tenho uma amiga que é sua prima, né? E a gente já conversou bastante, não vinha em mente que era você, que era o senhor. E depois de um tempo, com amigos em comum, eu falei, caramba, o João... Aí eu cheguei, o João é seu primo. Ele fez isso e aquilo e ajudou também na parte profissional, na área profissional dela, e ela foi um sucesso. Conseguiu um destaque, assim, graças à sua ajuda profissional. E como que é ser pastor, um profissional que cuida de pessoas também, né, nessa área, e o ministro de louvor, que querendo ou não, acho que as 3 áreas ela toca no ser humano. O louvor, a palavra do pastoreio e a sua área profissional. Como que é ser agraciado com essas 3 potências aí na mão? Assim, eu brinco que o Senhor teve muita misericórdia de mim, né? Assim, Deus... Foi misericórdia mesmo, assim. Eu mereci a morte, Ele me deu a vida, né? Isso eu sou muito grato. E eu sempre entendi que o ser humano ele é um ser social. Sim. Nós somos feitos para nos relacionar, né? O próprio Cristo, ele poderia vir à Terra e não chamar ninguém, e ele é Deus. Sim. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Mas o que ele faz? Ele chama lá um grupo grande, que no final ficam 12 só, né? Mas ele chamou bem mais, né? Que alguns vão ficando pelo caminho. Mas assim, ele chamou pessoas para ele se relacionar, né? Então, primeiro ponto, o cristão ele deve tocar em pessoas, né? E nesse sentido, aonde quer que eu esteja, quer seja na música, quer seja na minha profissão, eu sou psicólogo, especialista em saúde mental, sou diretor de saúde mental, é uma área que eu sou apaixonado, e sou pastor. Pessoal, mas como que você é isso tudo? Não, eu sou o que sou, né? Não dizendo do Senhor, mas eu sou isso. Deus me fez assim. Como Sim. Talvez você tem a sua profissão e é cristão, o pastor tem a profissão dele e é pastor, tá ajudando aqui em outras coisas, mas também é pastor. Então, a gente fica muito preocupado em misturar essas coisas, né? E não dá para misturar. Assim, no setting terapêutico, na direção do programa de saúde mental, ali eu sou o João Luiz. Claro que eu tenho questões que são minhas, que são questões que são internalizadas, né? Eu jamais vou fazer algo que vá contra os meus princípios éticos, né? Então, assim, enquanto psicólogo, eu sou ético,
Eu sigo lá as diretrizes do meu conselho. Enquanto pastor, eu sigo os princípios bíblicos, né? Enquanto músico, a música eu acho que nos leva um pouco além, né? Eu brinco que música e saúde mental tem tudo a ver, tá, gente? Porque música você tem muitos caminhos na música. Então, de fato, eu agradeço muito a Deus, porque são 3 coisas que eu sou apaixonado, assim, que eu amo fazer. Nessas 3 coisas eu sou... Meu sonho um dia é poder me dedicar somente ao pastoreio. É um sonho, é uma meta de vida que eu tenho. Mas para não ser pesado dos irmãos ainda, a gente está, né, uma igreja nova, então ainda eu trabalho, graças a Deus eu tenho a minha profissão, né? Mas o meu sonho um dia é poder viver mais sem pressa, né, no tempo do Senhor, bem tranquilo. Assim. Como foi essa chamada sobre o pastoreio? Então, na verdade, assim, o pastoreio ele vai se construindo, né? Eu brinco que as pessoas confundem, né? Ele fez teologia, pastor. Se você pegar os grandes homens de Deus que revolucionaram a história, eles não tinham teologia, né? Qual era de Paul Washer, John Wesley, você pode pegar até os assembleanos, né? Os que plantaram a igreja. Qual era eles fizeram teologia onde? Em que faculdade, vocês sabem? Então, assim, há essa confusão. Não, isso não é para nós negligenciarmos o estudo. Sim, claro. Mas o estudo não te faz pastor. O pastoreio, ele é uma vocação dada pelo Senhor. Sim. Primeiro ponto. Então, antes de eu ser pastor, haviam palavras liberadas sobre a minha vida desse pastoreio, né? Sim. E eu fui galgando, né, no tempo do Senhor, eu me tornei pastor depois de 14 anos. Né? Estudei, fiz teologia. Aí lá na igreja que eu era, fui evangelista, que é um pastor local, que na Assembleia de Deus acho que equivale ao presbítero, não é isso? É isso? Ao presbítero que já pode dirigir uma congregação, inclusive. Né? Então, assim, eu fui galgando, fui conquistando em Deus e me preparando. Qual é o problema? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, a ninguém imponhais a mão antes da hora. Qual é o problema hoje? A pessoa é carismática, sabe pregar bem, é pastor. Isso é um dos maiores erros. Sim. Isso é um dos maiores erros. A gente precisa preparar, a pessoa precisa ser forjada, precisa ser tratada, precisa ser moldada. Aí é porque tem um carisma, vou botar essa pessoa como pastor. Então, o pastoreio em mim foi se construindo. Né? Foi um parto, né? Foi uma gravidez. Que foi gestacionando, você tem as dores porque dói, não vem com essa história, olha, não. Você tem que abrir mão, cara. Sim. Eu tenho que abrir mão, às vezes, de estar com meu filho, com a minha família, para ele cuidar de um irmão que está com problema em casa. Sem ganhar nada por isso. Isso é muito difícil. Então, se a pessoa não está preparada, você não é forjado, porque a gente tem a ilusão que toda a igreja é de sucesso, todo pastor é de sucesso, e não é, gente. Então, em mim ele foi gestacionando, sabe? O Senhor foi preparando, forjando meu caráter, me tratando, ajustando aqui e ali, até chegar o momento certo. Foi aquela decisão, né? De sair da Igreja Batista da Libertação, onde você já era consolidado como evangelista, ministro de louvor, e assumir um novo desafio. Exatamente. Assim, e é difícil, assim, são meus amigos até hoje, o pastor César, assim, eu brinco que o pastor César tem caráter. E hoje parece que é uma coisa comum, mas é difícil. Né? Você tem que louvar a Deus, abraça seu pastor que tem caráter. Não precisa ter mais nada, não precisa nem ter uma palavra, pregar muito bem. Mas se ele tiver o caráter de Cristo, a luz de Cristo nele, eu acho que já vale mais do que um curso de teologia, por exemplo. Né? Então, assim, é difícil, decisões são difíceis, né? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? De poder ter sido agraciado pelo Senhor em ser pastor. Dentro da profissão, pergunta de leigo agora. Dentro dessa profissão, talvez alguém que hoje queira fazer essa profissão, tem como ajudar? Não sei se a expressão seria essa, mas tipo, sou cristão, tenho vontade de fazer. Qual o conselho hoje para um jovem cristão, assim, tanto para a base de preparo espiritual, como para estudo mesmo? O que ele deve ter em mente quando ele vai estudar psicologia? Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender que são duas coisas distintas, né?
toda a profissão você pode utilizar na condução do pastoreio, né? De alguma forma você aprende, então você passa a ter mais domínio por aquilo, né? Um pastor que é economista, por exemplo, ele vai poder ajudar a igreja de alguma maneira com o dom que Deus deu a ele. O que é bom da psicologia, assim, é que você começa a entender as estruturas humanas, né? Às vezes uma pessoa que você chama de chata, eu chamo às vezes é uma histeria grave. É uma pessoa que às vezes tem uma mudança de humor, uma hora tá bem, outra hora, né, tá depressiva, outra hora tá no estado mais eufórico, às vezes pode ser um transtorno bipolar afetivo. Isso te ajuda nesse sentido. Mas um jovem cristão que quer fazer psicologia, quer estudar psicologia, primeiro ponto, você não vai ler mente de ninguém. Pode tirar isso da cabeça. Isso vai ajudar para eu fazer um gabinete. A psicologia é uma ciência. Né? Para que eu estudo neurociência? É para utilizar no campo da ciência, no campo profissional. A grande questão que eu tenho percebido agora é que as pessoas estão se valendo da psicologia para tentar um benefício enquanto pastor, enquanto líder de célula, enquanto líder de pequeno grupo. Sabe? É esse que é o equívoco. Psicologia não é para isso. Parece que você tem a Bíblia. Então, você quer estudar psicologia, você gosta de saber das questões humanas, cientificamente falando, estude, vai aprender, mas não se valha disso, porque púlpito e igreja é lugar de evangelho, não é lugar de psicologia. Psicologia é lugar do consultório, igual eu faço. Então, eu consigo, eu agradeço a Deus por isso, dividir isso muito bem. Então, não vá para a psicologia, você jovem que quer estudar, não vá para a psicologia para tentar ler mente dos irmãos, para tentar avaliar os irmãos. Repreende isso em nome de Jesus. E a depressão hoje é a doença que mais mata, se a gente for parar para ver, né? E você, assim, usando o seu lado profissional, quais seriam os caminhos que mais têm levado as pessoas a entrar nesse processo de depressão? Porque a gente, assim, mesmo sendo um pouco leigo, a gente entende que é um caminho devagarzinho. A depressão ela não chega e agarra de primeiro e te leva. Ela vem te conquistando, vamos dizer assim, ela te conquista, te leva pra sair, te paga um lanche, namora, depois casa com você e já era. Então, é um assunto bem importante, inclusive pertinente ao mês que a gente está, né? A gente está no mês do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, e dificilmente você vai ter um suicídio que não tenha uma depressão no caminho. Sim. Né? Dificilmente você vai ter. Qual é no nosso contexto cristão, né? Evangélico, como gospel, como que você queira chamar. Dentro do nosso contexto, qual é a grande dificuldade que eu tenho percebido? Primeiro, que nos parece que há um evangelho, se você vê na década de 90, 80, 90, havia um movimento que era o movimento da prosperidade, da teologia da prosperidade. Não sei se vocês lembram desse movimento. Sim. Né? Que era o quê? O crente não pode ser pobre, você tem que prosperar, você tem que ter dinheiro, você tem que... E criou-se algumas igrejas, né? Alguns irmãos se levantaram nesse sentido, falando que você tem que ter, você pode ter dinheiro. Houve esse movimento, né? E agora me parece que há um movimento também da teologia da prosperidade, sendo que é da prosperidade psicológica, psicossocial, da prosperidade que você pode, você é incrível, você é maravilhoso. E são palavras que te saem do culto, olha, você é tremendo, sabe? Isso, de certa forma, isso gera isso deprime a pessoa. Por quê? Você sai do culto falando que você é tremendo, é maravilhoso, chega na sua casa, é o mesmo cenário. Então, se eu sou incrível, se Jesus pagou para eu ser feliz, aonde que diz que o evangelho é para a gente ser feliz? Me fala uma passagem que diz que eu vou para Jesus para ser feliz. Gente, Jesus é muito claro. Carregue sua cruz, negue-se a si mesmo. 3 aflições. Olha os nossos irmãos profetas, quem que morreu bem? Me fala um apóstolo que morreu bem, perderam tudo, abriram mão. A gente não precisa nem ir longe, o Afeganistão aí. Então, assim, por que eu estou falando isso para falar de depressão? Porque no nosso contexto, o que tem aumentado, gente, de questões relacionadas à saúde mental de cristãos, é um absurdo. Assim, eu não posso falar para vocês alguns casos, mas você tem ideia, dos 80% dos casos que eu pego, por exemplo, de ideação suicida, automutilação, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, é de cristão, gente. Por quê?
A pessoa não pode expressar as suas mazelas, porque você é crente. Você tem Jesus, então você não pode ficar triste. Você é crente, você não pode... Depressão é coisa do diabo. Aí teve um irmão que falou assim pra mim, depressão é coisa do diabo. O crente não pode ter depressão. Eu falei, tudo bem. Pode ter diabetes? Pode ter câncer? Pode ter hipertensão? Pode. Mas só não pode ter nada ligado à mente. Por quê? A mente você não pode ver. Você não pode ver do demônio. Então há um estigma acerca da loucura que isso deprime mais ainda o indivíduo. Dificilmente você vai ver um pastor assumir que ele está com depressão. Você tem nos Estados Unidos, a maior igreja dos Estados Unidos, o pastor se matou, gente. Isso é muito sério. Por quê? E dá sinais. A pessoa, por exemplo, há uma disfarçatez, há uma capa que a pessoa coloca, mas você percebe. Por exemplo, aquilo que dava prazer para ela, não começa a dar prazer mais. A pessoa que era animada para ir ao culto, começa a não ir. Aí o trabalho começa a não ir. Ou se sente, acha que tudo que ela faz dá errado. Ela começa a pensar que se ela não estiver mais aqui, nessa terra, não vai fazer diferença nenhuma. Isso são sinais de depressão. O sono, tá dormindo muito ou demais ou de menos. A alimentação muda, a pessoa passa a comer menos ou a comer mais. Então, assim, existem uns sinais comportamentais e biológicos que são importantes. A depressão pode ser de duas vertentes, assim, falando a grosso modo. Existe depressão biológica, né? Existem pessoas que não liberam dopamina, por exemplo, no organismo, que é o caso do pregador Lu. O pregador Lu tem uma pressão severa. A depressão dele é muito forte. Eu estou falando porque ele falou isso no podcast, inclusive. E assim, ele precisa repor isso, a dopamina, com medicamento. E existem depressões que são por fatos vivenciais. Né? Uma decepção no casamento, uma separação dos pais. Né? E isso também pode causar depressão. Então precisa ficar muito atento, porque cristão também tem depressão, gente. E a gente vê, né, que muitas pessoas também no meio cristão passam por muitos assuntos, né? A gente vai voltar a falar um pouco mais de depressão, mas por assuntos que não são abordados como deveriam ser, como relacionamento abusivo, não são abordados, abuso sexual, tanto de homem, de mulher e até infantil, que as pessoas não abordam de maneira assim mais clara, até na luz da palavra, que é o mais importante. Como você vê isso, a importância disso ser abordado no meio da igreja? Então, é uma muito boa pergunta, Daniel. Então, o que acontece? O que eu tenho trabalhado lá com os irmãos da Fluir? Eu falo o seguinte, irmão, você vai para o monte. Deus falou contigo, Deus te encheu, você desce. O que você vai fazer com isso que Deus falou lá? Uma profecia que Deus libera, usa um profeta para falar que você falou. O que você vai fazer com isso? O evangelho, tudo que a gente recebe de Deus, é sempre para nós compartilharmos, nesse sentido. Até que seja só para a gente, mas que a gente mude com o outro. Jesus ensinou isso. Então não adianta eu ser cheio, aprender a palavra e não conseguir utilizá-la aqui. O que eu aprendi, por que eu encontrei muito lá? Na minha caminhada, eu encontro muito também nos atendimentos que eu faço. O relacionamento abusivo, por exemplo. A Bíblia diz que eu não posso separar. Beleza. Só posso separar se meu marido me trair. Ou se minha esposa me trair. Tá, mas o cara espanca a mulher. Ah, mas na Bíblia não está dizendo que se aqui. Onde está escrito se ele me espancar? São situações absurdas assim que a gente escuta. Então a gente precisa entender que existe um evangelho prático. Um evangelho, eu brinco o seguinte, a Bíblia não precisa ser atualizada. Não precisa. Ela só precisa ser aplicada na atualidade. Como ela é. Então, assim, quando você fala um marido que bate na esposa, que espanca a esposa, e o pastor fala para essa esposa, não separa, porque a Bíblia fala para você não separar. Você sabe o que a mulher com a costela quebrada, o marido pregar, ela tem que sentar lá e ficar vendo o cara pregar? O cara acabou de quebrar a costela dela. Gente, isso é muito sério. Você falar para essa mulher que ela não pode separar, que Deus falou para ela não se separar. Esse cara não ama essa esposa, porque tem uma condição. Quando Jesus fala para as mulheres serem submissas aos maridos, fala para a gente dar a vida pelas nossas esposas. Sim. Que é como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Então esse cara não é mais marido dela, esse cara já traiu. Isso é uma traição.
Então, como que eu vou falar para uma mulher que está sendo agredida, que está, infelizmente, tá, gente? No nosso meio é absurdamente grande o número de agressão psicológica, física. Então, assim, como que eu vou falar para essa mulher? Fica com esse cara. Abuso, gente, pastores abusando de crianças, gente. Se valendo da posição de líder, de guru espiritual, que esses caras são gurus espirituais, né? Para fazer mal a um pequenino. Aí a igreja, não, tem que perdoar. Vamos dividir algumas coisas aqui, é importante. Vocês tocaram num assunto bem importante, tem que dividir. Uma coisa é pecado. Outra coisa, que é pecado também, mas é outra coisa, é você cometer um crime. Correto? Isso é importante ficar claro. Uma coisa é pecado, que você pode tratar no âmbito da igreja, né? Através de cada igreja vai tratar da maneira que deve tratar. E outra coisa é cometer um crime. Uma pessoa comete um crime, bate numa mulher, é crime. Você pode até perdoar. A Bíblia manda perdoar. Mas esse cara precisa pagar. Uma pessoa abusa de uma criança. Esse cara precisa pagar, ele precisa ser preso. Se vai perdoar, se vai ficar com ele, a mulher que tem que decidir. Mas assim, eu acho que às vezes fica muito... Não julga, não pode... Como que eu não vou julgar? O que é julgar? Julgar é você discernir. Ele confunde, mas Jesus fala para não julgar. Aquele julgamento, ele tinha um contexto. A gente sabe que era um povo que fazia muito pior e ficava pesando os irmãos. Agora, como que vocês decidiram que para fazer esse programa? Julgaram que pode dar certo. Não é julgamento para condenação, e sim para discernir, para escolher. Então, assim, a gente precisa começar a entender o que é pecado que pode ser tratado na igreja e o que é pecado crime, que tem que chamar a polícia, sim. E se a mulher vai separar ou não, é ela também, né? Que não sou eu. Se quiser continuar apanhando, é com cada um, né? Infelizmente, é muito triste, irmão, muito triste. E abuso sexual cresceu muito, tá? No meio evangélico. Hoje, eu pego aí 70% dos casos, eu falo na onde eu atuo, são com pessoas que se dizem cristãos. É um praticantes. modo de se expor, né? De pedir ajuda. Às vezes, esse grupo é um grupo que não tem muita voz para pedir ajuda. Às vezes, tu vê que é um grupo mais recolhido ali, né? E você, como um profissional, quais seriam os sinais que você consegue detectar quando uma pessoa está passando por certas situações que você citou? Então, é muito comum em criança, né? Em criança é bom ficar atento. Mas olha só, primeiro ponto que eu preciso dizer, tá? Nem toda criança que tem esses sinais está sendo abusada. Isso é importante, que as pessoas confundem, né? Você pode... Uma mudança repentina nas notas, por exemplo, sem motivo aparente. O casamento da mãe e do pai está bem, não está faltando nada dentro de casa. A criança começa a ter notas ruins na escola, começa a ficar mais agressiva ou mais embotada, ou seja, ou mais recolhida ou mais na dela. A criança começa a apresentar sinais físicos nas partes íntimas. Então é preciso ficar atento a esses sinais. Geralmente a criança que é abusada, ela fica, por exemplo, ela começa a ter uma sexualidade aguçada, que não tinha, a criança começa a ficar mais sensual, sensualizada, irritabilidade, agressiva. Então, assim, esses são sinais que é preciso ficar atento, né? Ah, mas por que ela não conta? Porque o abusador, gente, assim, é um tema que eu estou escrevendo algo sobre isso. O abusador, ele utiliza técnicas, porque para a criança o abuso, às vezes, não é um trauma, não é ruim. Como você está falando isso, João? Por quê? Geralmente, por exemplo, o pedófilo, o que ele faz? Ele bota música de criança, ele dá doce para a criança, ele coloca no colo. E às vezes o único momento que a criança tem de acolhimento é esse. Ela é uma criança, ela não sabe. Então ele envolve o psiquismo dessa criança, que para essa criança é bom. Porque é a única pessoa que abraça ela, que dá doce a ela, que a ouve. E se você colocar... Quem é mãe e pai sabe do que eu estou falando. Se você pegar uma criancinha de 3 anos, começar a passar a mãe sempre vê isso, passa uma pomadinha nele, ele vai ficando, né? Ele fica mais naturalmente, biologicamente, o órgão dele às vezes, né? Fica um pouquinho mais acentuado e tal, é por conta da biologia, né? Então, assim, eles se valem disso para perverter esse caminho. Então, assim, fiquem muito atentos às nossas crianças, gente. Eu não posso falar aqui algumas coisas, mas, assim, é muito pior do que vocês pensam.
muito, muito pior do que vocês pensam. Então tomem cuidado com quem sua criança tá. Ah, mas fulano é gente boa. Cuidado, verifique, tente ser mais próximo possível do seu filho, deixa um pouquinho o celular de cuidar dele, cuida você, seja próximo, a ponto de você perceber esses sinais que ele dá. Show de bola. Em algumas empresas, João, a gente já consegue enxergar no departamento pessoal, na área de recursos humanos, que eles contratam pessoas especializadas na psicologia, até mesmo para a área de saúde mental, que é algo, aqueles trabalhos com muita pressão, árduo, eles já estão buscando pessoas com essa especialidade para ajudar nisso. Hoje em dia, nas igrejas, né, na nossa sociedade de igreja, acha que é válido ter alguém assim da igreja para esse acompanhamento de membros de... Sim, eu acho muito importante. Eu acho que é o que eu falei, né? A igreja, ela é um organismo vivo. Ela precisa ser prática. Não dá para ter uma igreja ficar só no espiritual, porque a própria prática, ela já é espiritual, né? Não dá para dissociar, é espírito. Não, é uma coisa só. Então, eu acho que nas igrejas aparece muita coisa, gente. A sociedade é a igreja. Por que a gente vê muitas pessoas atacando a família? Porque se você atacar a família, destruir a família, você destrói a igreja. Porque a igreja é a família, né? Então eu acho de grande valia você ter profissionais nessa área para poder assistir os irmãos, para poder cuidar dos irmãos numa área profissional, para aprender a lidar com as emoções, conflitos que às vezes não consegue resolver psicológico por conta de abusos na infância, por conta de violência doméstica. Você acha que uma pessoa tem violência doméstica, aceitou Jesus, acabou? Ela não vai ter nenhum trauma, aceitei Jesus? Não, irmãos. O cara que não tem braço, ele vai aceitar Jesus, vai continuar sem braço. A não sei se Jesus fizer crescer um braço, mas vai continuar. E as questões psíquicas é igual. Se você tem uma cicatriz aqui, você vai se converter, a cicatriz vai estar lá. E no nosso psiquismo, nas nossas emoções, é a mesma coisa, né? Por isso que a gente tem muito trabalho. Nós pastores temos muito trabalho, sabe por quê? Porque lá na família, lá, não teve esse cuidado. Então o camarada, a vida toda, cheio de mazela na família. Agora ele vem para a igreja. Agora, quem que tem que resolver isso? É o pastor. Falta amor na igreja. A igreja não me dá oportunidade. Ah, ninguém me ama na igreja. Porque você vai olhar o contexto familiar dessa pessoa, não tem nada disso. Então ela quer suprir esse vazio dela onde? Na instituição. Por isso que os pastores estão tudo ficando também com depressão, com transtorno de ansiedade, porque a pressão é muito grande, né? É muita coisa. Você acha que a depressão seria algo espiritual também? Rapaz, eu brinco que tudo é espiritual, né? Se lembra lá da mulher que estava encurvada? Você lembra dessa passagem de Jesus? Jesus fala assim, olha, isso aí é para a glória de Deus. Ela estava com um espírito de enfermidade. Era na coluna. Mas ninguém fala hoje que o problema de coluna pode ser demônio, mas depressão é. Então, assim, no contexto religioso, gente, se o inimigo de nossas almas ele puder quebrar isso aqui, ou pudesse quebrar o microfone, usar uma coisa para quebrar, para a gente não ter isso aqui, ele ia fazer. Então ele entra em qualquer área. O que eu acho triste é falar que depressão é do diabo. Quando você fala que depressão é do diabo, uma pessoa que está nesse momento da vida depressiva, ela é de quem? Você acaba com essa pessoa. Gente, depressão é uma doença. Sim. Se o diabo vai entrar ou não, aí eu não sei, precisa orar, vai buscar ajuda. Mas assim, é uma doença que precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico. Ponto. O que você vai fazer espiritualmente, a sua religião, que você vai buscar com o seu pastor, é outra coisa. Mas depressão é doença. Deus pode curar? Claro, gente. Isso aí não preciso nem falar. Mas assim, Deus nos dá médicos, nos dá profissionais, né? Que a gente pode buscar também ajuda. Então, é mais ou menos isso que eu penso. E pegando um gancho do Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção ao suicídio. Qual o recado que você deixaria para o pessoal que está nos assistindo, né? Que busca ajuda, às vezes não tem essa voz ou não sabe os meios que seguir para tentar uma ajuda. Teria algum ponto, algum contato que eles pudessem entrar em contato com você para pedir ajuda? Até mesmo essas mulheres, homens também que sofrem abuso sexual, que a gente não costuma falar, que quando a gente fala sobre abuso sexual, a gente só relaciona crianças e as mulheres, mas tem muitos homens que sofrem abuso sexual também. E se eles quisessem, hoje, por exemplo, preciso de ajuda, como ele poderia estar fazendo? Então, existe
por conta do suicídio, só um parênteses aqui, Sim. é a segunda maior causa morte relacionada aos jovens. Nossa. Suicídio. Olha que entre os jovens está assim absurdamente inacreditável, assim, o índice de jovens que estão se matando no Brasil. É a segunda maior causa de morte de jovens no país. E assim, toda a cidade, eu sou diretor de saúde mental do município de Guaba Grande, né? Eu coordeno um programa lá, sou diretor do programa. Então lá a gente tem um dispositivo bem montado. Se é alguém de Guaba aqui, você que está sofrendo de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, que você tem uma ideação suicida, tem pensado em se matar, nós temos o programa de saúde mental, que a porta de entrada é o CAPS, ao lado da policlínica. Lá no Iguaba a gente é o único município que tem um ambulatório ampliado, né, que é um ambulatório de saúde mental, que é o cuidado de saúde mental. Mas em todo município existe um posto de saúde, né? Então, aqui em São Pedro não tem 100% de cobertura, Iguaba tem aqui, não tem, mas existe algum posto de saúde. Então, você que está passando por isso, você pode ir no seu postinho, conversar com a enfermeira que ela vai te encaminhar para o programa de saúde mental daqui. Então, mas lá no meu bairro não tem posto. Então, você vai direto no CAPS, que é a porta de entrada, que é ali ao lado do pronto-socorro aqui de São Pedro, né? A porta de entrada da saúde mental é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que trata pessoas com transtornos psíquicos persistentes e severos, né? Então lá é a porta de entrada e a partir de lá eles vão te encaminhar para um profissional. Talvez se você não tem perfil para ficar no programa, eles vão te encaminhar para essa ajuda. Então procure o programa de saúde mental do seu município, tá? Porque esse vai longe aqui, né? Esse programa. Então no seu município, todo município tem programa de saúde mental, então busque ajuda lá profissional. Eu já ouvi falar um tempo atrás que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Eu confesso, assim, eu sei que eu sou um pouco ansioso. Exemplo, minha esposa fala assim: poxa, Felipe, vamos fazer isso? Eu não quero deixar para amanhã. Eu já quero fazer. Eu sou daquele que se eu puder fazer hoje, eu vou fazer hoje. Eu faço uma autocrítica e vejo que talvez isso seja uma ansiedade. Mas até onde uma ansiedade é benéfica? Se é que uma ansiedade é benéfica, tipo, até que ponto eu posso, até aqui tá tranquilo, essa ansiedade é saudável para mim, até que ponto essa questão da ansiedade é excesso de futuro, porque eu vejo que muitas pessoas com relação a esse momento que a gente está passando, de isolamento, fique em casa, home office, não estamos tendo contato social com as pessoas, então a gente já pensa muito no futuro. Como que vai ser no novo normal? Como que vai ser, nova variante? Eu vejo que isso da ansiedade também tem mexido com muitas pessoas. Até onde isso seria saudável para uma pessoa? Muito bom. A ansiedade, ela é algo bom, né? A ansiedade é um pouco relacionada ao medo. O que é o medo? É um medo que nos mantém vivos. Por que eu não saio correndo aqui e atravesso a rua sem olhar para os lados? Eu tenho medo de ser atropelado. Então, o medo me mantém vivo. Qual é o grande problema? É igual a ansiedade. Você vai fazer o Enem, né? O jovem vai fazer o Enem. Ele fica ansioso. Por quê? Porque há uma decisão importante, uma escolha importante que ele vai fazer para a vida dele. Isso gera uma ansiedade. Vai ter o culto dos jovens aqui. Você vai ficar ansioso. Essa ansiedade, inclusive, que te impulsiona, né? Isso é legal, isso é bom. Você vai fazer o podcast, fiquei ansioso, pesquisei, tô lá. E essa ansiedade, ela é vital, né? Eu chamo de agressividade também, porque a agressividade não é violência. Quando o Neymar coloca a bola na frente, quando o Messi toca, ele está agressivo naquele momento. Ele precisa ser agressivo, não violento, que é diferente. Então essa ansiedade, ela é boa. Quando que é um problema? O nome já está dizendo, transtorno de ansiedade. Talvez você tenha uma estrutura psíquica um pouco mais ansiosa do que outra pessoa. Tem gente que é mais tranquilo, você é assim. Quando que isso é um problema? Quando isso passa a reger quase todos os momentos da sua vida. Isso começa a atrapalhar a sua vida diária. Do nada seu coração acelera, dá taquicardia, sua mão começa a suar, tremer. Há casos de uma parte do corpo toda ficar dormente, a boca fica ressecada e às vezes sem motivo aparente, não tem nada importante assim nesse sentido e você começa a ficar assim. Isso é um sinal que pode já estar surgindo aí um transtorno de ansiedade. Então a ansiedade, ela é benéfica nesses pontos que eu falei e ela é um problema quando passa a reger a sua vida, né? Como passa a fazer parte da sua vida, né? É bem interessante mesmo. Mais alguma pergunta em relação a... Tranquilo.
João, então, quais seriam os seus canais para quem quiser entrar em contato com você? Não só para falar sobre a área psicológica, né? Mas também a área pastoral. Quiser te convidar para trazer uma pregação, quiser te convidar para trazer um louvor. Você acha que meu celular tá aí? Você olha meu Instagram aí. Vê qual é o meu. Vê qual é o meu. Pá, João sendo João. Vê qual é o meu. Que eu não sei aqui, gente. Olha só. Eu sou. No Facebook, eu acho que eu não consigo. Mas pode me seguir, né? Pode eu não seguir. consigo mais adicionar ninguém. O meu Facebook é João Luiz Moura. Tá? Você pode seguir lá. E o meu Instagram. Como que eu vejo o Instagram? É João, Luiz, S. Moura. Se você botar lá João Luiz Moura, você vai me achar. Então, meu Instagram é João Luiz Moura, você vai me achar lá. Bota @João Luiz Moura, você me acha. Tá? Quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, para convite para a igreja pregar, né? Eu tenho ido de algumas igrejas, de alguns amigos, né? Na verdade, eu tenho evitado sair por conta da demanda que está sendo lá na igreja, né? Assim, Deus tem abençoado bastante, mas você que quer me chamar, de repente, para a gente bater um papo aí na sua igreja sobre depressão, sobre ansiedade, sobre essas questões de saúde mental, como que a gente lidar com isso, ou próprio sobre o evangelho, que é a minha paixão, né, também, é só anotar meu número, é 22 9 98 23 2020. 22 9 98 23 2020, que vai ser uma alegria a gente estar compartilhando aí com vocês. Eu vou estar, acho que dia 11 na Eclésia, dia 18 na Assembleia, acho que é de Búzios, que eu tenho que confirmar ainda o local. Mas a gente tem aí, eu não tenho saído muito por conta da igreja mesmo e do trabalho, né? Você imagina. E eu atendo consultório também. Então eu atendo no consultório, você imagina a minha vida. E estou inventando de um mestrado agora. E eu estou fazendo outra pós em Ciências da Religião, né? Terminei uma em Saúde Mental e Ciências da Religião e estou entrando num mestrado. Aí você imagina como que eu tô, né? E quem é de Cabo Frio quer achar a Fluir? Fica no... Você que é de Cabo Frio, que é lá no nosso culto é quinta-feira, hoje inclusive, às 20 horas, quinta-feira 20 horas e domingo 19 horas. É facinho, a Fluir é no Novo Portinho, né? É Rua Mandacaru 23, no shopping, ali no shopping de Cabo Frio, é a primeira rua antes do shopping, do lado do shopping, nossa igreja. Então, assim, Rua Mandacaru 23, Novo Portinho, ali do lado do shopping, só colocar no Google aí que te leva. Quinta-feira, 8 horas da noite e domingo às 19 horas. Domingo eu termino 8h30 culto. Tem sido bênção, o Senhor tem renovado os irmãos lá, a gente tem... O que a gente pode oferecer lá é a palavra de Deus. Eu acho que é o que a gente consegue oferecer aos irmãos. Morre bem, né? E quem quiser acompanhar, né, nas redes sociais, você está sempre fazendo lives, né? Tô sempre fazendo. Vou estar fazendo uma live segunda-feira no Instagram com... Eu não sei a página dele. Tá no meu Instagram. Não, time aqui porque a gente não sabe quando vai no ar. Então, se alguma coisa que tu lançar assim... Ah, não, tá bom. Então deixa quieto. Deixa quieto. Pode lançar no nosso... Tu faça pra gente que a gente lança. Tá, não, beleza. Corta, Miguel. Corta aí, gente. Corta aí. Tá certo. Tá bom? E é importante. João, pra gente encerrar bonito aí, se puder deixar uma palavra pra quem tá nos acompanhando, que deixa Deus te usar nesse momento para tantas pessoas que estão passando, né, por momentos difíceis, né? Que é a saúde mental, o Covid que veio aí para culminar com isso aí, ajudar, fazer crescer, infelizmente. Então, qual a palavra que você deixa para os jovens, para as mulheres, para os homens que vão estar assistindo esse vídeo? Muito bom. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É um privilégio poder falar das coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, falar um pouco da minha profissão, a gente trocar um pouco, é sempre importante esse espaço. E para você que está em casa, que está nos assistindo através do smartphone, através do computador, não sei qual canal que você vai acessar, quero dizer uma coisa para você. A tristeza, a dor, ela é humana, né? O desespero às vezes bate, a solidão às vezes bate. Não há problema nenhum nisso. O problema é você viver e ficar aprisionado nisso. Houve alguém que veio a essa terra, que morreu por você. Houve alguém que veio a essa terra, que sofreu, que sabe a dor que você está sentindo, que sabe o que é solidão, sabe o que é ser abandonado. Ele veio a essa terra e morreu.
por você, mas ele ressuscitou. Ele vive, porque ele nos ama, ele nos amou primeiro. Então eu quero dizer para você, querido, não desista do que Deus tem para você. Procure ajuda profissional, tá com alguma questão de saúde mental, depressão, síndrome do pânico, procure ajuda profissional. Mas saiba de uma coisa, existe um Deus que não desistiu de você, um Deus que morreu por você. E é diante desse Deus, e é por esse Deus que a gente está aqui. Então não desista, porque Ele não desistiu de você. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Se inscreva no canal, curta nossas páginas, curta também o Instagram do João Luiz, as páginas, nós vamos deixar aqui na descrição. E é isso. Forte abraço. Fechou. Muito obrigado, João, por estar aqui com a gente hoje, ter separado esse tempo. A vida é tão corrida, né? De tanto ele falar, eu já fiquei até cansado. Mas obrigado por ter separado esse tempo, esse momento. E eu tenho certeza que vai edificar e agregar valor a muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Só agradecer. Obrigado, gente. Valeu aí. Obrigado por tudo. E parabéns aqui pelo estúdio, tá? Parabéns pelo trabalho. Muito bom. E tá vendo? Eu não cantei hoje. Então, o João, tá vendo? E a gente usa o que a gente tem aqui. Deus abençoe. Obrigado. Foi tremendo estar aqui com vocês. Um prazer. Valeu.